começar, vou tentar fazer oração, se as cachorras deixarem. Então, vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, de forma virtual, Senhor, mas sabemos que todos estamos sendo assistidos. Queremos te pedir, Senhor, pelo nosso encontro, que possamos ter esclarecimento sobre as obras de André Luiz e que cada lar aqui representado possa ser abençoado. Te rogamos pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado, Senhor. Então, vamos começar. Quer começar, Lívia, lendo? Pode ser. A gente parou aqui, né? Não me é dado transmitir. Isso. Aí, quem quiser falar, é só interromper a leitura. Vamos lá, então. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos para comparação analógica. Mas posso dizer que, fim da parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Com exceção Só dar do uma paradinha aqui, Lívia, já no começo. Tá. A espiritualidade tem grande dificuldade, até a Joana fala muito isso nas obras dela. Eles têm dificuldade de fazer, usar imagens para comparação, porque nós ainda estamos muito atrasados, né? Então, eles passam por essa dificuldade. Você vê que o André vai pular essa parte. Nem ele também, nessa época, tinha o conhecimento total do que estava acontecendo. Lembrando que a gente está no capítulo que está tratando da reencarnação de Sigismundo. Ele já passou por todo o processo, né, inicial, agora estamos nos finalmente, se é que a gente pode se expressar assim. Então, pode continuar só para fazer esse adendo mesmo. Tá, vamos lá. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou. Os membros e órgãos serão excelentes. E se nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável. Meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o tempo material contra o assédio de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhe muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão o serviço dessa natureza. Aqui ele diz, né, que o Herculano, que seria tipo um mentor de Segismundo, vai ficar acompanhando ele, né, com mais intensidade até os 7 anos e depois, né, vai ir soltando aos poucos. Ele não vai ser o mentor, né? Quando a gente reencarna, a gente tem espíritos, vamos chamar de protetores, podem ser espíritos familiares, que acompanham de mais perto a encarnação. Quando a criança faz 7 anos, por volta dos 7 anos, não é 7 anos assim, aniversário, cravado, né? 7 anos contados terrestres, ele se afasta um pouco, porque o espírito já está reencarnado. Que a gente diz assim, chorou, o bebê chorou, reencarnou. Não, o processo é longo, leva 7 anos. O Manuel Filomeno de Miranda, ele diz 12.
Mas na literatura espírita está 7. Na maioria das obras que formos ler, nós vamos encontrar 7 anos. Porque é nesse período que o espírito, a gente costuma dizer que está com o pé aqui no plano terrestre, mas tem um pé no plano espiritual. A criança lembra, às vezes. Tem pequenos flashes. Ela conta, ela fala assim, às vezes, para a mãe: ah, você está brigando comigo, mas quando eu fui seu pai, eu não fazia isso com você. Ou, ah, eu já fui mãe do meu pai, ou já fui sua irmã, já fui. Então a criança traz. O que os pais devem fazer? Não, se acontecer, principalmente os pais que têm o conhecimento espírita, não deve ficar questionando: ah, você foi minha mãe? Como é que foi? Não, agir naturalmente. Eu conheço uma pessoa que o filho dela sempre foi muito, tinha um temperamento assim muito difícil. E ele era muito pirracento mesmo. E uma vez ela brigou com ele, né? Brigou, sim, chamou a atenção dele. Aí ela estava dando banho nele, ele estava fazendo pirraça, aí ela brigou com ele. Aí ele falou assim: a minha outra mãe não brigava comigo, não me batia. Ela falou assim: mas eu agora sou sua mãe, toma outra. Aí deu outra palmadinha nele, porque ele tinha um gênio, né? Muito difícil. Então ele lembrou que a outra mãe dele não brigava com ele, não chamava atenção. Então, provavelmente foi muito mimado, né? Então ele lembrava. E ela já estava começando na doutrina espírita, mas ela não ficou questionando isso. A gente não deve questionar. Haja naturalmente e vida que segue. Para não. Ele está Pode aqui falar. próximo do coração. Uhum. É uma glândula mesmo. Ela tem um papel fundamental no sistema imunológico da criança, já no ventre. Então, ele é pequenininho, assim, né? Bom, pelo menos na imagem que eu vi, é pequeno, né? Eu nem conhecia esse órgão. Então, ele tem assim, esse papel fundamental no sistema imunológico. Então, você vê que depois, conforme a criança vai amadurecendo, outros sistemas, né, vão surgindo também. Mas, no início, o timo é, como ele diz aqui, fundamental. Então, eles estão pedindo esse cuidado também, porque o Sigismundo, por conta do crime que ele cometeu no passado, ele vai reencarnar com problema nessa glândula, que ele até falou aqui atrás, que vai participar do sistema circulatório dele. Ele até diz, né, que os membros e os órgãos serão excelentes, se o nosso amigo souber valorizar a oportunidade. Então, o aparelho circulatório vai ter um equilíbrio, mas já vai ter dificuldade, mas vai ficar equilibrado. Só um instantinho, gente. Como quem tem pressão alta mantém o equilíbrio, o diabético mantém o equilíbrio, ele também vai manter o equilíbrio. Agora, caso ele abuse, aí, né, Vai como vir a ter também problemas. como o diabético, como o hipertenso, né, como qualquer situação, está em equilíbrio, mas se a balança equilibra, ela pode pender para os dois lados, vai depender do peso que eu coloque, né? A mesma coisa é ele. Então ele diz, depende dele o êxito preciso. Ele vai nascer com essa dificuldade, até porque ele deu uma punhalada no peito de Adelino e atingiu essa área cardíaca, e ele vai reencarnar com isso, porque quando a gente fere o outro, a gente fere o perispírito, o corpo e o perispírito, automaticamente a gente fere o nosso. Porque a original da cópia que eu passei fica comigo. Então, ele feriu Adelino no peito, e Adelino reencarnou, pelo menos, a gente não tem notícia nesse capítulo, Adelino não tem problema cardiológico, nem Raquel. O problema vai vir nele, então não vai ser hereditário. Aí a pessoa vai dizer, mas tem um tataravô, mas não é, às vezes não é. Quer dizer, raramente é por conta do nosso proceder. Claro que a gente pode pedir determinadas situações, mas no caso dele, ele é herdeiro dele mesmo, e nós também somos herdeiros dos nossos atos. Por isso que, às vezes, 4 filhos, só um teve um problema, sei lá, numa determinada área. Aí a pessoa até questiona, puxa, meus irmãos não nasceram com isso, só eu.
Eu fui premiado, entre aspas, mas não é. É herança dos nossos débitos do passado. Então, vamos continuar, que resolveu todo mundo latir aqui agora. Vamos lá. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se estendiam sobre meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame de célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo mais acessível às minhas interrogações, perguntei. Temos nesses mapas a geografia dos genes, da hereditariedade, distúrbios nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá, ao renascer, total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Não, André, observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nasciturnos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam um homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral que é que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam no labor individual da alma encarnada na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesmo nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, devolvê-las ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sob as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Essa é a lei. Eu ver se eu entendi aqui, Rita. Que ele quer dizer que, por exemplo, você nasce naquela família, por exemplo, que tem determinado tipo genético já com aquela predisposição, no caso da necessidade do aprendizado? Ele está falando aqui das tendências, né? Eu posso, por exemplo, pelo meu proceder como espírito, reencarnar numa família que tenha tendência ao alcoolismo. Eu fui alcoólatra numa outra encarnação. Uhum. E nessa encarnação eu vou nascer no mesmo ambiente. Eu tenho a tendência a me tornar um alcoólatra, se eu beber, né? Não quer dizer que eu vá me tornar um alcoólatra mesmo nascendo num ambiente que me predispõe a isso. Não há um determinismo, vai depender do nosso proceder. A gente tem tendência. Eu me lembrei, quando eu estava estudando isso aqui, lendo, daquela artista famosa, americana, eu acho que ela é americana, que ela fez um mapa, a mãe dela desencarnou de câncer nas mamas, e ela fez um estudo genético em que apontou que ela tem não sei quantos por cento de probabilidade de ter um câncer. O que ela fez? Ela retirou o útero e retirou as mamas, para prevenir, por conta desse exame. Só que ela esquece, porque ela não sabe, que se tiver no mapa, né, dela, reencarnatório, que ela vai ter um câncer, ela pode ter um câncer em qualquer outro órgão. Uhum. Quem vai dizer que não? Eu posso ter tendência e não desenvolver pelo meu proceder. O Divaldo Pereira Franco conta numa palestra, ele conta em várias palestras isso. Quer dizer, em várias não, em algumas palestras. Que ele uma vez ele tinha muito medo do mal de Hansen.
que antigamente se chamava de leprosos, de ir ao leprosário. Então, ele evitava. Um dia, acho que ele tinha agendado para ir, e ficou resfriado, não sei, aconteceu alguma coisa. E ele não foi, não queria ir. E apareceu para ele um espírito, que na época eu achei que era Joana, mas não era Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves desencarnou com mal de Hansen e apareceu para ele e disse o seguinte: ou você vai lá como visitante, ou você vai para lá. Então, o que ele disse para ele? Olha, ou vai ou vai. Ou você vai lá como visitante, ou você vai para lá como paciente. Porque nós temos todas as doenças. Nós podemos desenvolver qualquer tipo de doença, dependendo da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. Eu não sei quais são as tendências que eu tenho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com experimentar droga, experimentar álcool, porque eu não sei qual é a tendência que eu trago na minha vida. Eu conheci a pessoa porque ela fez uma palestra, um jovem, na casa que nós frequentamos, isso há uns anos atrás, e ele falou em público, e eu vou repetir aqui porque ele falou em público. Ele falou o seguinte: eu tenho absoluta certeza que o dia que eu experimentar uma gota de álcool, eu me torno um alcoólatra. Ele tinha essa intuição. Então, ele disse que até aquele momento, pelo menos, ele nunca tinha experimentado o álcool. Porque, intuitivamente, ele tinha certeza que se ele experimentasse, ele se tornaria um alcoólatra. Então, nós não sabemos a nossa tendência. Como ele diz aqui, a criatura terrena é a das tendências. Agora, não a qualidade, porque qualidades eu tenho que desenvolver. A pessoa diz, fulano puxou o pai. Não é, porque aquele espírito veio, às vezes, do mesmo grupo daquele que tem aquela tendência negativa. Tudo vai depender do nosso proceder. Tudo vai depender da nossa escolha, porque o meio ambiente age, mas ele não é determinante. Eu conheço, como eu lido com crianças, eu vejo crianças extremamente educadas, crianças dóceis, mansas, que quando você recebe os pais e vê a forma de falar dos pais, a forma deselegante e deseducada, você diz assim, não é possível que fulano seja filho de ciclano, porque é quase que impossível, parece óleo e azeite, óleo e água. Você não vê que não consegue se misturar, porque a criança não tem aquela tendência. E apesar de estar num ambiente que a possa levar a ter. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que nada está determinado, vai depender do nosso proceder. A gente pode atenuar, agravar, de acordo com a nossa forma de agir. Então, qualidade, como ele diz aqui, a gente vai ter que suar para conseguir. É isso. Alguém mais quer falar? Continuar aqui. Continua. A gente pode discordar. Só um instantinho, quem quiser discordar de tudo, discorda, porque a gente está em estudo, né? A gente não tem conhecimento total. Em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até os 7 anos procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me com complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem suas atividades propriamente vegetativas? Mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual que dá forma aos elementos salutares está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma das dádivas do organismo materno.
Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu encarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências, e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo o processo de formação do sangue, elemento básico do equilíbrio do corpo perispíritico, ou forma pré-existente no corpo no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica. Nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com retirada imediata da alma. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção dos valores divinos em sua natureza. Mas como atender ao semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma sublime, construção efetuada ao influxo divino com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Em voltando à crosta, temos que aproveitar-lhe a herança mais ou menos evolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações, surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas, respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera de atividades fisiológicas do homem reencarnado. O sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. O corpúsculo aclimatado nos mares ainda mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. A verdadeira surpresa de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Não soube o que responder em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual, no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por fim dos esclarecimentos daquela hora. Estávamos às 2 horas depois da meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família.
Congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E, depositando Segismundo nos braços da entidade que fora, na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel, acentuou. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato da sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou. Faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos, e Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nesses últimos anos em que se devotou a grandes obras da benemerência e fraternidade. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam dois corpos que a bênção do sono imobilizava. Mas, ali mesmo, Adelino e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Despertando na esfera densa da luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiram fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual em que se destacava como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros do nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo com o amoroso propósito de adornar-lhes o caminho do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente. É sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância sublime, é a felicidade daqueles que o praticam. Sim, respondeu a outra. Segismundo tem lutado muito pela redenção, e nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias dessa hora. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos constritores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu-me o estado d'alma e talvez por esse motivo deu-me a impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indiquei Segismundo, recolhido nos braços acolhedores que o guardavam e perguntei. Nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual preexistente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Alexandre respondeu sem titubear. Raciocine devagar, André. Falamos da forma preexistente nela, significando um modelo de configuração típica ou, mais propriamente, o uniforme humano.
Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicionei, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado a concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo. E poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro, no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecidos de que, muitas vezes, o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei da cooperação espiritual. Segismundo querá, então, insistir uma forma física eventual, imprecisa, por enquanto ao nosso conhecimento, um instrutor esclareceu sem demora. Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir. Nesse particular, mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais preexistentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamento dos aprendizes das escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a Terra. Assim procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Não poderíamos, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado? O instrutor aduziu com paciência. Não inicia um erro de muita gente. Isso implicaria obrigatoriamente de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que torna a esfera de carne, pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio, intensivo, ou distanciar-se dela,
enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Aqui ele, vê se eu entendi, Rita, que aqui ele diz que essa questão da aparência vai ser herdada pelos pais, mas também vai ser o que... eu achei que essa forma física dele já estava construída por esses construtores, mas, na verdade, isso vai ser moldado de acordo com os pais e a necessidade dele de aprimoramento, seria isso? Ele está dizendo o seguinte, por exemplo, nós já tivemos vários corpos, não é? Uhum. Qual foi a nossa, né, forma perispiritual inicial? A gente não sabe, isso já se perdeu. A cada encarnação, esse novo corpo, ele vai se adequar ao ambiente que eu vou nascer, aos pais, à herança genética, o que eu vou trazer de bagagem, tudo isso vai estar traçado lá, mais ou menos a nossa altura, pela altura dos nossos pais. Uhum. Isso é automático. Agora, as dificuldades que eu vou trazer no corpo vai depender da minha prova, do que eu preciso nessa encarnação. Nós vamos ver mais à frente, nós até vimos, né? Mais à frente nós vamos ver uma situação em que uma moça vai vir com a beleza física, mas ela pede que ela venha com uma deficiência física, porque ela errou em várias encarnações nessa área. Então, essa deficiência física vai trazer um certo impedimento para que ela não caia ou não caia tão feio como ela já caiu em outras encarnações. Então, tem muitas variáveis aí. Agora, a gente vai ter que puxar a nossa família, né? Os nossos ancestrais também. Então, vai ficar muito estranho, né? Se a gente... Vai ficar um pouco estranho, né? Você vê que quando eles fazem a regressão no plano espiritual, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda conta muito isso. Vamos dizer, tem uma situação de obsessão. Aí está lá o espírito, naquela forma anterior, a forma que ele desencarnou. E o outro reencarnou, está na forma atual. Eles promovem muitas vezes uma reunião e eles fazem magneticamente, através do espaço, que aquele companheiro volte àquela forma perispiritual que ele tinha, quando conviveu com aquele espírito. Às vezes essa volta é automática. Então, às vezes, muda completamente. O que era homem virou uma mulher. Às vezes é uma mulher já que não tem tantos atributos físicos, mas naquela encarnação ela tinha. O próprio Emmanuel escolheu ficar com a forma de Públio Lentulus, porque foi uma encarnação que ele encontrou Jesus. Então, essa forma, por isso que Sigismundo não vai se parecer reencarnado com o Sigismundo do plano espiritual, porque ele agora está numa nova roupa. É como se eu tivesse, né, uma roupa civil e uma roupa de trabalho e uma roupa para festa. Em essência, é a mesma pessoa que está ali dentro, mas no exterior modifica. Você vê que às vezes chega espírito na reunião mediúnica e diz assim, ele ou ela agora está com um novo corpo, mas eu reconheci, eu achei, eu procurei e achei. Então, não é a mesma forma. Isso é muito interessante a gente perceber isso, né? Porque tem filhos que são a cara dos pais. A cara do pai, a cara da mãe. A gente até diz, nossa, nem precisa fazer DNA, é a sua cara. Ou então é a mistura, né, dos dois. Você vê, meu pai tem os olhos verdes. Um verde assim escuro, muito bonito. Eu não nasci de olhos verdes, minha irmã não nasceu, as filhas dela não nasceram, meu filho mais velho não nasceu, quem nasceu foi o último. Aí até minha sobrinha diz, poxa, vô, o senhor podia ter me dado a cor dos seus olhos. Aí eu sempre digo, mas não deu nem para as filhas? Quer dizer, isso é genético. É genético. Mas é assim que funciona, né? Que bom que é assim. Alguém quer falar alguma coisa? Ele está falando também desse mapa, né? Desse plano de viagem que nós temos. A gente vem com um plano, algumas coisas nos serão impostas, nós não teremos como fugir daquilo, mas outras, ou nós poderemos minimizar ou agravar de acordo com o nosso proceder. O que a gente faz em geral?
agrava. Agrava. Certas perturbações nem estariam no nosso planejamento. Nós é que arrumamos sarna para nos coçar. Tá? Não basta que a gente traz, ainda arruma mais. Tudo vai depender do nosso proceder, como ele diz aqui. Agora, é igual uma viagem, né? Você marca daqui para Niterói com alguém. Ah, fulano, vou chegar aí daqui a 1 hora, daqui a meia hora. No meio está planejada a viagem, você sabe que vai demorar daqui para lá meia hora para você chegar e você encontrar a pessoa. No meio do caminho, não estava no planejamento, houve uma batida, engarrafou o trânsito, que seria meia hora, se transformou em 1 hora e meia. Pode acontecer na nossa encarnação também. Não é uma coisa rígida, fixa. Pode haver uma mudança de voo. No voo, por exemplo. Você está Até planejando uma pro viagem. bem também, né? Para o bem também. Tudo vai depender do nosso proceder. Determinadas doenças que teríamos de uma forma grave, está no meu planejamento que eu tenho aquela doença. Mas, pelo meu proceder, é o que Jesus falou para Divaldo. Você tem as matrizes da hanseníase. Estão ali adormecidas em você. Ou você vai lá, ou você vai para lá. E aí vai depender do seu proceder. A mesma coisa daquela artista famosa que eu falei. Vamos dizer que esteja no planejamento que ela desenvolva um câncer. Ela tirou o seio, tirou os 2 seios, tirou o útero, mas ela vai ter um câncer de cérebro. Quem vai dizer que não? É Como? possível. Possível. É possível. Se estiver na programação dela. E se ela somatizar isso também, né? Sim, e vamos dizer que esteja no planejamento um câncer. Sério, gravíssimo. Mas pelo proceder dela, ela vai minimizar aquilo. Ela vai ter um câncer, mas vai ser tratado. Ela vai conseguir se recuperar. Como ele diz aqui, que ele vai vir com tudo equilibrado. Mas dependendo do proceder dele, pode se agravar ou não. Porque está na matriz perispiritual dele a punhalada que ele deu. Ele vai nascer com essa veia circulatória com problemas. Às vezes a pessoa reencarna com aquele problema cardiológico e seríssimo, aí faz uma cirurgia e uma técnica surge para aquela cirurgia e ele consegue, mas e o sofrimento ali? Passou. Aí, às vezes teria que ser incurável e não é. Nada é fixo, engessado. É igual planejamento de aula. Você faz um planejamento para uma aula. Leva todos os recursos, mas chegou lá, não tinha luz, aconteceu alguma coisa, você não vai poder dar aquela aula. O planejamento está feito, mas aconteceu outras coisas, você vai ter que adaptar aquele planejamento. E por aí vai. Então a gente já tem que parar, né, Lívia? Já está pitando aqui o sinal Também já. Então vamos. Isso, Alguém vou quer parar falar? aqui, a essa altura, então. A gente deixa marcado aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Fale Eu agora. queria fazer uma pergunta. Boa noite. Rita, sobre esse caso que a moça arrancou o seio tudinho para evitar o câncer. Na próxima encarnação, ela pode trazer algumas sequelas devido ter tirado uma peça fundamental assim do corpo, né? Que a gente vem preparado no corpo físico para manter ele até o último dia do nosso desencarne, né? Aí a pessoa vai e faz isso. E será que na próxima encarnação ela pode trazer, qualquer um de nós podemos trazer uma enfermidade nessa área onde foi dissipada, né? Tirado sem motivo, né? Sem um motivo justo. Não sei, aí vai depender do planejamento dela, o motivo, o planejamento deles, o motivo, se ela usou mal isso. Vai depender muito, né? Não tem como a gente afirmar sim nem que não, né? Porque foi uma mutilação, né? Isso, ela lesionou o perispírito dela. Isso que eu... Mas aí Acho que depende do grau. Vai depender de muita coisa, de como ela levou a vida dela e o motivo, se não foi nada
fútil, né? No caso dela, foi uma preocupação extremada para evitar algo que nem tinha acontecido ainda. No grau de ignorância em relação a isso também. Como a mãe dela, como ela viu também a forma como a mãe sofreu, pode ter causado nela uma angústia muito grande, né? Porque a mãe dela teve, a tia dela teve, aí ela pensou o quê? Provavelmente eu terei também, se é hereditário. Quando você faz exame, principalmente a mulher, a primeira coisa que eles perguntam, o ginecologista pergunta é, já teve, quando você faz o exame de mama, ele pergunta, tem algum caso de câncer na família? Porque aí ele já vai estudar com mais cuidado, porque você já tem um precedente, né? A gente não tem como afirmar, mas pode ser que sim, pode ser que não. É isso. Quem gostaria de fazer a prece final? Eu faço. Então tá, obrigada. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos mais uma noite por podermos estar aqui, envoltos em sua energia, buscando seu caminho, Senhor. Pedimos, Mestre, por cada lar aqui representado, por tudo aquilo que mentalizamos de bom. Agradecemos também, Mestre, aos seus trabalhadores que fazem com que esse conhecimento chegue até nós aqui e que possamos crescer com esse aprendizado, Mestre. Todos nós aqui temos nossas aflições, nossos problemas, nossos medos, que possamos ser instruídos, Senhor, para a melhor resolução, que nossos lares possam ser abençoados e protegidos, Mestre. Muito temos a te agradecer, que assim seja.